Boa noite para aqueles que estão chegando. Eu vou hoje conversar com o Luiz Schwartz por conta do lançamento do livro dele, O Ar que Me Falta. Eu tenho que ficar aqui prestando atenção para não perder a chegada dele. Já está aqui. Oi, Luiz. Não entrou. Entrou agora. Entrou. Olá, Luiz. Oba, tudo bom? Tudo bem, boa noite. Boa noite, tudo bem? Prazer. Tudo bem, Luiz, felizmente. Prazer enorme estar te recebendo aqui. Quero agradecer aí você ter aceitado esse nosso convite para esse bate-papo. Imagina, o meu prazer é todo meu. A minha ligação com a sua livraria é quase mais velha que você. Mas então, para aqueles que estão aqui nos acompanhando e para aqueles que não sabem, eu tenho dúvida se alguém não sabe, o Luiz é CEO da Companhia das Letras, editora que ele fundou em 86 com a sua mulher, a historiadora e antropóloga Lilia Moritz Schwartz, nossa amiga. O Luiz também é um dos idealizadores da FLIP, do Festival Literário Internacional de Paraty. Em 2017, recebeu um prêmio absolutamente importante e merecido. Até onde eu saiba, Luiz, você é o único profissional do mundo editorial brasileiro que terá recebido esse prêmio, que é o London Book Fair Lifetime Achievement Award, com certeza um prêmio absolutamente importante dentro da nossa indústria. Eu quero te dizer, Luiz, que você sabe isso, eu sou um profundo admirador da Companhia das Letras e um profundo admirador de você como profissional. E agora, tendo lido o teu livro, ainda mais fã do Luiz homem, do Luiz pai, do Luiz filho, do Luiz avô hoje, do Luiz neto. E estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Quero brincar dizendo que sou fã também do Luizinho e do Luizão agora. Então, realmente, você tem aqui um enorme admirador, Luiz. Eu adorei o seu livro e antes da gente começar a conversar, eu estou propondo ler aqui primeiro, rapidamente, um trecho do teu livro, que é o texto que está na quarta capa do livro, e depois a gente começa a conversar, tá bom? Legal. Então, vou ler Mas aqui. Antes disso, eu só queria agradecer mais uma vez e dizer que o seu pai foi um dos homens que serviu de exemplo na minha carreira, exemplo de dignidade profissional e pessoal. Eu tive influência de alguns grandes editores e seu pai foi um deles. Seu pai não era só um editor, né? Era distribuidor, livreiro, enfim. Mas ele com Caio Graco e Jorge Zahar realmente foram as grandes influências. Então isso, e eu vejo você, o Valdir em você. Então eu tenho enorme alegria e até emoção de estar aqui fazendo essa live. Luiz, eu fico super feliz, obviamente, de ouvir você falar isso. Eu já tive a oportunidade de te dizer, meu pai, assim como eu, era um enorme admirador de você. E o meu pai, na verdade, sabia enxergar o talento nas pessoas. E ele, como tantas pessoas, viu o enorme talento que você tem, que você sempre teve. E, acima de tudo, eu acho que vocês têm em comum esse amor pelos livros, que eu também humildemente me sinto dentro desse grupo, que é o amor mesmo pelo mundo dos livros, pelo mundo da edição, pelo mundo
da distribuição, das livrarias. E, mais uma vez, muito feliz de estar aqui com você e emocionado aí com as suas palavras. Vamos lá, então. Vou ler aqui esse trecho, que é um trecho lindo, como, aliás, é todo o livro. Antes mesmo da imagem da íris verde do meu pai, minha depressão apareceu como um som. O som das pernas dele batendo na cama sem parar, no quarto ao lado, onde meu pai penava para dormir. A íris verde, em contraste com a esclera frequentemente umedecida e avermelhada, que enchia de água a bolsa inferior dos olhos, onde as lágrimas ficavam represadas, passou a ser a sua principal imagem, alguns anos depois do som grave que vazava das paredes. Pá, 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 pá. Aquele barulho seco, quase o oposto complementar dos olhos molhados, ele não conseguia esconder ou controlar. Não lembro exatamente quando ouvi o tambor aflitivo pela primeira vez. Ou, sim, acho que sei. Foi também quando me deprimi pela primeira vez. Foi meu primeiro grande susto ao intuir que não daria conta dos meus deveres de filho único. Naquela ocasião, percebi, mesmo sendo bem pequeno, que não conseguiria garantir a felicidade do meu pai, já ciente de que esta seria, para sempre, a mais importante missão da minha vida, missão em que fracassei por completo. Bom, Luiz, esse texto é de arrepiar, absolutamente maravilhoso, e eu vou propor para aqueles que não conhecem ainda o teu livro, que você faça uma apresentação rápida, um relato rápido sobre ele, o que você se propôs escrever e do que o livro trata. Eu vivi, durante a minha vida toda, marcada pelo silêncio do meu pai. Silêncio que, quando eu era muito pequeno, representava uma grande dúvida. Qual era a história do meu pai? Quem era o meu pai? Um homem sem passado, porque ele não falava do passado para mim, nem mesmo para minha mãe. Ela sabia pouco mais que eu, muito pouco. Nós apenas sabíamos que meu pai tinha sobrevivido do trem que o levou junto com o meu avô, de quem eu herdei o nome, Laios e Luiz, né, em português, que ele sobreviveu e o Laios, porque o Laios viu uma fresta no trem, o trem parou e ele quase que jogou meu pai e falou para o meu pai fugir. E meu pai o obedeceu e fugiu. E acho que se arrependeu a vida inteira de ter obedecido o pai, talvez pela primeira vez, porque ele era um menino muito travesso. E passou a vida sempre me dizendo que ele tinha sido muito ruim com o pai dele, que ele não era um mau filho. Essa coisa de um pai que te fala que foi um mau filho, que te deixa o resto no vazio do silêncio, é muito difícil, é muito marcante, assim. E ele era um homem muito bonito, muito forte, tinha praticado boxe, tinha trabalhado em campos de trabalhos forçados, então ele era um pouco mais baixo que eu, mas mais forte. E eu idolatrava, de certa maneira, mas é como você idolatrar uma interrogação. Eu idolatrava meu pai pelo olhar dele, pelo carinho que ele tinha por mim, talvez pelo olhar triste que ele tinha, pela tristeza dele, pela dificuldade. Ele disfarçava bastante nos eventos sociais, mas na vida íntima ele era um homem muito triste. Então esse silêncio foi o que me fez um pouco escritor. Primeiro livros infantis, um pouco centrados na figura paterna, depois os contos
vários contos que eu escrevi com indagações sobre a paternidade, sobre o meu pai real de personagem, pelo menos 3 contos. E não, esses livros eram ok, não eram grandes livros, eu acho. Talvez o Minha Vida de Goleiro é legalzinho. Mas eu acho que eu sempre tive essa busca e esse encontro de querer levar a literatura para o meu pai, né? E para explicar esse silêncio, para cobrir esse silêncio, para homenageá-lo, para acarinhá-lo de alguma forma. Eu sofri um pouco com o silêncio dele, de alguma forma me irritava, quando mais velho, a enorme dependência dele para mim e quanta responsabilidade que ele jogava em mim para resolver a vida dele. E talvez eu queria dar para ele alguma coisa melhor que eu conhecia, que eu mais gosto, literatura. E durante muito tempo pensei em escrever, eu tentei escrever uma ficção sobre ele, não deu certo. Aí pensei em escrever a história dele com todos esses detalhes. E depois um dia, tive um episódio de depressão um pouco inesperado. Eu estou bastante bem, quase curado. Eu tenho alguns deslizes, mas... E aí eu resolvi que eu ia contar a história do meu pai e a história da minha família, misturados, guiados pela história da minha depressão, que de alguma forma é um resultado desse complexo familiar que eu vivi, não só, mas e das responsabilidades que eu assumi indevidamente, não que meus pais me passaram, mas a responsabilidade sobre um casamento infeliz, a responsabilidade sobre um pai infeliz. Então, na hora que eu tive a garganta presa numa situação idílica com as minhas netas e sem saber, mas o que é isso? Como que eu posso estar sentindo sinais de depressão e ansiedade nesses dias que eu estou realizando um grande sonho da minha vida, nas montanhas, que é de onde eu estou falando. Estou aqui na minha casa na montanha e eu amo as montanhas. Aí o livro bateu, eu falei, tá aí, eu vou contar a história da minha depressão, vou contar tudo que eu acho que aconteceu comigo, sem entrar resguardando alguma privacidade dos que me cercam. E foi assim que nasceu o Ar que Me Falta. Luiz, o resultado do livro, na minha visão, não podia ser mais emocionante. Todas as pessoas que eu conheço que já leram amaram o livro. Eu acho que é um relato de uma enorme coragem da sua parte. Aliás, na entrevista que você deu para Maria da Paz do Foc, do Jornal Valor, você fala: não há nada mais difícil do que expor as coisas tratadas nesse livro. E certamente, em alguns momentos, eu lendo o livro, assim, nossa, Luiz realmente, como aliás é o nome da matéria do Valor, resolveu abrir a caixa preta, né? E eu entendo que isso é um trabalho, em última análise, terapêutico também, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Bom, uma das formas que eu busquei a cura, e foi fundamental, foi através da psicanálise. Eu tinha feito 3 anos de psicanálise enquanto eu era ainda editor da Brasilense. As pessoas não sabem, mas eu comecei foi aí que eu conheci o grande Valdir como um jovem editor de 21 anos, 22, 23, talvez tenha tido quando eu conheci, os 23 verdade. anos, na Brasilense. E eu fiz análise naquela época com uma pessoa incrível, e essa análise me ajudou, foi mais no final do meu tempo na Brasilense, me ajudou a ter coragem de sair e montar a minha editora. Então, nós discutimos muito que a editora era um pouco filha daquele divã.
que tinha sido gestada, gerida lá. E depois eu comecei a trabalhar tão intensivamente que comecei a faltar na análise. Então, a análise que me ajudou a montar a minha editora, eu abandonei. E aí eu vim a ter uma crise terrível de depressão, muito grave mesmo, que eu relato no livro, em 1999, aguçada em grande parte por um remédio errado que me foi ministrado por uma depressão que poderia ter sido curada com o remédio correto. Então, vamos dizer, eu voltei para a análise e fiz mais 13 anos com a mesma analista, Maria Helena Salles. E aquilo é um negócio, é um evento na minha vida que eu não tenho nem como descrever. Se eu não tivesse passado por essa análise, eu nunca teria conseguido escrever esse livro. Então, talvez o livro é também uma homenagem a Maria Helena, porque ele é fruto de uma análise espetacularmente bem sucedida. Por mais que eu não tenha, continue com alguns problemas, isso não é culpa dela, mas a análise foi um mecanismo de autoconhecimento único. Junto com tive que tomar muitos remédios, continuo tomando remédios, pratico esporte, tenho várias, já fiz um pouco de yoga, mas não colou demais comigo. Mas eu acho que, de alguma forma, para mim, eu não me sentia acanhado de expor tudo, de colocar tudo no papel. Na hora que eu resolvi escrever, eu falei para mim que só poderia ser para valer, se fosse para contar tudo. Se eu fosse... Até me disseram, dois editores falaram, você tem que tirar esse capítulo sobre violência, na qual eu relato momentos de descontrole da minha parte, de violência que poucas vezes atingiram outras pessoas. Mas, enfim, eu não me orgulho nada do que está narrado nesse capítulo, e eu acho que eu tive que ter muita coragem para falar e falar para essas pessoas. Sem esse capítulo não tem esse livro. Então, de alguma forma, foi como se eu revivesse um pouco a minha análise, mas agora em público, né? Eu acho que foi terapêutico. Eu estou vivendo momentos de grande felicidade depois da publicação do livro. Comecei a sentir uma pequena oscilação, porque talvez eu não tenha dado conta da emoção que me tomou pela reação das pessoas. Uhum. Então, nos últimos dias, eu senti alguma oscilação no meu humor, mas nada grave, depressão, nem nada disso. Mas até então eu estava quase que eufórico com a reação. Acho que eu vou voltar à euforia. Foi só um momento, talvez, de cansaço ou de sensibilidade a tanta emoção. Sou uma pessoa frágil, como quem lê o livro pode perceber. E um dos objetivos era quebrar essa imagem de um homem forte, bem-sucedido. Eu não sou isso. Mas, fraco, Luiz, justamente a força de poder expor a sua fragilidade é uma força que poucos têm, na verdade. Então, eu consigo entender quando você fala que você é um homem frágil, eu vejo você essencialmente como um homem sensível, mas, acima de tudo, um homem de muita coragem, e eu acho que esse livro é um exemplo disso, e essa transparência e essas decisões todas que você tomou de ser o mais verdadeiro possível é que fazem do livro essa obra tão impactante para todos que leem e certamente para mim, que te conheço e convivo já há muitos anos. Luiz, eu resolvi organizar a nossa conversa aqui a partir de algumas palavras que eu pincei no livro
você já tocou em algumas delas aqui. Eu vou elencar só para você saber onde eu gostaria de estar chegando, mas as palavras são arrogância, culpa, solidão, medo, silêncio e judaísmo. Queria meio que tratar a conversa sobre o livro a partir dessas palavras que eu, mais uma vez, escolhi e pensei. Eu li, tenho ouvido bastante você falar sobre arrogância, você fala isso no livro, e eu li outro dia uma frase que talvez você deva conhecer, que fala assim: se alguém te colocar num pedestal, desça. Todo pedestal é uma prisão. E eu já ouvi você falar algumas coisas próximas a isso, e eu acho que o teu livro trata, entre outras coisas, também desse assunto, porque você, na minha visão, merecidamente tem vivido também no pedestal. Eu sou um dos que te coloca no pedestal, mas eu entendo que o pedestal é, de fato, também uma prisão. Então, queria que você começasse escolhesse a palavra que você quisesse escolher. Eu coloquei arrogância aqui em primeiro lugar, culpa em segundo. Vamos mas nessa, vamos na nessa. arrogância. Legal, então A vamos na culpa depois arrogância. a gente junta com o judaísmo. Judaísmo e Isso, culpa combinam bastante, mas isso. eu acho que na vivência que eu tive desde pequeno, meu pai com insônia brutal e descontrolado em alguns momentos, gritava, né? Às vezes ficava muito quieto, às vezes gritava, tremia a mão quando ficava muito nervoso. E minha mãe, muito solitária em casa e também com problemas para conseguir ter mais filhos, e o desejo do meu pai, eu relato no livro, né, era ter um time de futebol. Eu digo até que é um time de futebol que terminou no goleiro, né? Porque depois eu me transformei num goleiro. Fui até convidado para treinar num time profissional. E então, eu acho que um menino no meio dessa situação, meus pais se separaram e meu pai não queria separar, mas ele dedicava pouco tempo à casa, ficava muito fora. Minha mãe sentiu uma solidão brutal. E eu fui colocado no meio, entre os dois, no meio da separação, e também como o negociador da volta do meu pai para casa. Negociador com 5 anos de idade, dando um soco na barriga da minha mãe, pedindo para o meu pai voltar. Não é exatamente um Churchill, né? E de alguma forma, eu acho que eu me percebi que ou me coloquei uma responsabilidade para com o mundo infinita. Se o casamento e a alegria dos pais estavam na minha mão, a alegria do meu pai estava na minha mão, que ele me dizendo tantas vezes que eu era o melhor amigo dele, desde 2, 3 anos de idade, eu comecei a achar que eu era uma pessoa muito poderosa. Para complicar um pouco, o meu avô, que era um doce de pessoa, muito divertido e tudo, ele era um tirano familiar. Assim. Ele não ouvia mulheres, ele não ouvia a mulher dele, nem a filha. E o genro ele desprezava. E ele passou a idolatrar aquele garoto, que devia ser a imagem dele mesmo. Eu fui considerado inteligente antes de poder expressar qualquer inteligência, porque meu avô colocou um espelho na minha posição para se enxergar. Então, de alguma forma, eu acho que eu adquiri uma arrogância. No início, a arrogância infantil não tem ares de arrogância do que a gente considera arrogância, mas uma petulância, uma pretensão muito grande de que o mundo estava nas minhas mãos. E
eu acho que isso foi ficando comigo e, de alguma forma, eu misturei isso com a necessidade de deixar meus pais muito bem. Então, um excelente aluno, tudo que eu fazia, eu tinha que fazer muito bem. E eu acho que eu fui desenvolvendo e, quando mais velho, com um sucesso profissional, que eu não procuro explicar nesse livro, nem nunca vou procurar explicar, essa arrogância ficou mais complicada. Eu era um bom pai, um bom marido, um bom filho, mas eu ouvia pouco. Eu, na verdade, achava que sabia tudo melhor que os outros. Mas não tem arrogância que sobreviva a uma grande depressão. Essa é uma verdade. De alguma forma, a depressão é um mecanismo terrível. É como se fosse... Outro dia me veio a imagem de uma coisa que te joga no fundo do poço e transforma aquele poço no qual você está lá no fundo, no centro da tua vida. É mais ou menos a imagem que eu tenho um pouco para a depressão, pelo menos a depressão grave que eu tive. Então, eu considero, eu tomei muito cuidado para não parecer que eu estava culpando meus pais de me incumbirem de uma missão impossível. Não, eu que me incumbi, desde muito pequeno. E isso ficou na minha personalidade. Depois, eu tenho também um traço de arrogância que é defensivo. Eu fiquei um cara mais quieto, eu não gosto muito, eu sou fechado. É contraditório, no livro eu pego e conto tudo, mas na vida comum, não. Eu sou uma pessoa um pouco distante, assim, mais próximo de pessoas mais simples. Mas, então, eu tenho uma fama de arrogante, como editor da companhia e tal, que eu lamento, porque essa talvez não seja merecida. Eu acho que é uma defesa da minha parte, de uma timidez de alguma forma, ou uma defesa de certo medo social qualquer. Então, esses traços são tratados no livro com uma boa carga de autocrítica, né? Certo. Vamos para a segunda, culpa. É, Porque tem aqui no teu livro, o teu livro tem uma dupla culpa, né? Quer dizer, tem a culpa do seu pai em relação ao pai dele, ao seu avô, e a culpa que você já colocou em relação a ele, que no texto que eu li aqui você fala sobre isso, né? De não ter conseguido, em última análise, fazê-lo feliz. Vá. Então, essa dupla culpa. Queria ouvir um pouco o que você eu conta acho sobre. que a culpa tem um espaço enorme na minha cabeça. Por conta dessas coisas que nós falamos, por, por essa herança geracional, até não só da minha família, mas uma questão judaica. Os judeus vivem, de alguma forma, muito cercados pela questão da culpa, mesmo tendo sido oprimidos e mortos em um genocídio. A culpa ainda é uma característica muito judaica. Nem o Holocausto foi capaz de libertar os judeus do sentimento de culpa inerente, inato, de alguma forma. No meu caso, eu não sei explicar, mas eu acho que o fato do meu pai ser um homem tão culpado e eu me colocar um objetivo tão inalcançável é uma combinação explosiva, né? Hoje mesmo, pessoas que me conhecem, que se aproximam de mim, elas vão notar que qualquer coisa eu peço desculpa. Desculpa, 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 desculpa. Não, é um comportamento automático meu, como se eu já tivesse nascido assim, culpado. Mas, mesmo assim, dá para ser feliz, né? E tentar
Mas realmente nós só falamos de coisas ruins por enquanto, né? Mas, Eu tento fazer o veja, bem, realizar coisas também, né? não, e essa foi, nós estamos aqui essencialmente falando do teu livro, né? Essa é a ideia, e essa foi a proposta que você fez para você mesmo, né? Não, é verdade. Mais uma vez, essa coragem e essa transparência é o que faz do livro esse livro que emociona a todos nós, sem dúvida nenhuma. Para mim teria sido difícil escrever, e acho que eu nunca vou conseguir escrever a continuação desse livro. O Eduardo Janetti, querido amigo, foi um dos primeiros a comentar o livro, recebeu e leu imediatamente e falou: agora você tem uma obrigação de escrever a segunda parte, e na qual você tem que dizer como vivendo com esses demônios, não usou esse termo, enfim, como você vivendo com essas questões fez a companhia, conseguiu e tal. Não vou escrever esse livro. Eu não vou nunca escrever um livro para me elogiar. Luiz, deixa eu te dizer que eu adoraria ler esse livro, porque deixa eu te dizer que eu, que sou um admirador da companhia há mais de 30 anos, sou um admirador do seu trabalho à frente da companhia, de verdade, assim, sabe? Não podia admirar mais. Sabendo de como é difícil fazer direito, fazer bem feito, e você fez em todos os sentidos, sabe? A companhia, ela não é só uma editora que publica bons livros, ela publica livros, e desde o primeiro dia, livros lindos, livros que são bem distribuídos, livros que são bem divulgados. Para mim, é uma empresa absolutamente exemplar. A equipe que trabalha para vocês. E eu, de fato, me pergunto assim, puxa, mas como é que o Luiz, tendo enfrentado todas essas dificuldades pessoais, mesmo assim conseguiu fazer com esse brilhantismo o trabalho que ele fez? Eu sei que você não gosta muito dessa associação do transtorno bipolar com uma certa, vou usar uma palavra aqui que você não vai gostar, mas uma certa genialidade, mas o fato é que a companhia é um exemplo para todos nós, e eu, como livreiro e como editor, adoraria conhecer um pouco mais as histórias também que você tem para contar em relação a isso. Mas isso cabe a você e obviamente, só você que vai poder contar essa história. Essa era uma das perguntas, aliás, que eu ia te fazer mais para o final, que era se você tem planos de escrever outros livros. Essa continuação é engraçado. Essa continuação com detalhes eu não vou conseguir fazer, porque o máximo que eu consigo dizer é que é uma história de sucesso, né? E não cabe a mim falar do meu sucesso. Eu acho uma coisa tão deselegante. Que eu está ruminando na minha cabeça que eu gostei muito de escrever esse livro. Eu acho que minha vida de goleiro e esse foram os livros que me trouxeram uma maior realização. E esse talvez até mais. Mas eu estou pensando que eu escrevi meus textos para o blog da companhia, na qual eu tratava de assuntos que iam desde como definir a mancha de um livro, né, o desenho do livro. Eu levantei uma hipótese num texto do blog que a gente tem que entender que a entrelinha é o lugar do leitor, é onde mora o leitor. Que bonito. Na página. E eu fiz vários textos
que tinha um caráter de discussão ou ética ou filosófica um pouco sobre pequenos detalhes da edição. Eu vou retomar isso daqui a um ano, algum tempo. Eu preciso viver esse livro agora, 2 anos, e vou retomar, mas não. Eu cheguei quase a objetiva, queria juntar e publicar aqueles textos, e eu quase topei. E a Lili insistiu bastante também, queria organizar, mas eles eram bons para o blog. Mas se eu conseguir voltar a eles e misturar com algumas histórias narrativas, então é um livro que misturaria reflexões sobre a vida editorial e narrativas de alguns episódios que marcaram a minha vida. Eu posso fazer isso com descrição, sem contar nenhuma vantagem, sem dizer, olha, a companhia é isso, é aquilo. E eu tenho me colocado, eu tenho muito orgulho da equipe da companhia hoje, eu tenho um orgulho imenso. São jovens, e eu me vejo um pouco neles, meu começo ali na Brasiliense, cabelo Black Power, macacão, usando um pouco algumas drogas, indo para festas e tal, e descobrindo o mundo da, através de um guia espetacularmente maluco que era o Caio Graco. Eu vejo esses jovens e tal, trabalhando na companhia e fazendo a companhia, e às vezes a gente sai para almoçar. Eu até me ressinto que eles não me convidam muito para almoçar, e eu sou muito tímido, eu nunca convido ninguém para almoçar. E aí eu começo a contar histórias, né, da Brasiliense, principalmente. Então, talvez, se eu conseguir fazer esse livro, vai ter um interesse um pouco menor, mais para quem gosta de livro e do mercado editorial, mas ele tá aparecendo na minha cabeça. Eu estou vendo, estou imaginando umas cenas, estou tentando imaginar como que eu posso ampliar e posso fazer pesquisa também, ler mais coisas sobre o mundo editorial. Eu passei um tempo lendo memórias de editores, né? Eu gostei de ler isso. Mas eu nunca vou fazer como aquelas. O que eu fizer vai ser um pouco. Vai ser, vai ser bem modesto e bem discreto, mas talvez vai ter esse olhar um pouco de mentor, assim, que eu acho que é o meu papel um pouco na editora hoje. Deixar os jovens fazerem muitas coisas que eu fazia exclusivamente e mostrar quando eles acertaram, quando erraram. Seja o que for que você decidir fazer, Luiz, eu tenho certeza que vai ser brilhante, como tudo que você tem feito. Obrigado. Eu tô já começando a me preocupar aqui com o nosso tempo, porque eu tenho tantas coisas aqui que eu gostaria de estar te perguntando. Mas você citou agora a Lili Rapassan, e uma das perguntas que eu queria te fazer era sobre o teu livro. É um livro, obviamente, que está debruçado e focado 100% na família, né? No seu pai, na sua mãe, nos seus avós, na sua relação com eles. Mas a gente sabe, né, a importância da Lili na tua vida, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a família de uma maneira geral e sobre a Lili particularmente. Durante muitos anos da minha vida, eu me dedicava muito para a família e com muito amor, mas muito senso de dever, assim, no caso dos meus pais, né? E como eu contei, meu pai e eu, ele saía comigo aos domingos de manhã, nós íamos para
Rubem Berta, para algumas avenidas onde hoje não existe mais, mas tinha uns barrancos, e embaixo dos barrancos tinham campos de futebol de várzea. Assim se chamavam os campos, tinha até um torneio da várzea, né, que era uma liga não profissional. A gente ficava sentado agachado assim, estou tentando imitar aqui com a mão sobre o joelho, e ficavam assistindo esses jogos e eu olhando aqueles uniformes, né? Não falávamos muito, a gente só ficava sentado um do lado do outro, ou agachado, assistindo esses jogos. Ou ele me levava para ver aeromobilismo, que eu detestava, ali no Ibirapuera. Mas hoje eu tenho um senso de família bem diferente. Quer dizer, eu tinha naquela época essa enorme... Como é que eu tinha um amor preocupado, cheio de preocupação, cheio de obrigações, né? Então eu não conseguia, por exemplo, que meu pai fosse de fato o meu melhor amigo, como ele me pedia para ser. Eu nunca falava com ele um problema meu, nunca falei, praticamente. E ele se ressentia bastante disso. Com a Lili, nós crescemos juntos. Eu a conheci, na verdade, quando eu tinha 13 anos, numa colônia de férias. Aí depois paramos de nos ver e fomos nos rever às vésperas de eu fazer 17 anos. Eu tinha 16 e a Lili tinha 15, aí eu fiz 17. E nós começamos a saímos muito tempo sem namorar, só com amigos. E talvez aí eu acho que eu consegui, eu acho que ainda carrego com a família um senso meio de obrigação. Ali ele brinca que eu sou aí de xemame, que eu fico preocupado com se os filhos estão bem agasalhados e tal. Mas eu acho que eu inverti um pouco o sentido, porque a gente foi uma coisa tão construída, tão igualitária, de certa maneira, as carreiras também dos dois. E eu acho que hoje isso se espalha para minha família como um todo, né? Para com os meus filhos e para minha mãe, que durante a vida do casal eu acabei me alinhando muito com meu pai. Talvez porque eu era o mais desprotegido. Enfim, a minha missão era tão maior com ele. Minha mãe é uma mulher que aguentou praticamente 10 abortos espontâneos, involuntários. Fortíssima, mulher fortíssima. E de alguma forma eu posso ter sido injusto com ela durante Isso acontece, né, na vida familiar. Você comete injustiças, eu acho que eu cometi. Mas a vida deu tempo para que eu me redimisse, para que a nossa relação se transformasse em tão exemplarmente bonita como é hoje. Então, família é uma coisa muito importante para mim, mas pontuando que ela já teve sinais muito conflituosos, sabe, conflitantes. E nem sempre foi um lugar de paz mental para mim. Luiz, você falou do jogo de futebol que você assistia com seu pai na Rubem Berta, e eu lembrei de comentar aqui com as pessoas que estão nos assistindo, que eles não sabem, mas nós temos os dois aqui uma grande qualidade mútua, porque torcemos os dois para o Santos. É, isso mesmo. E você, na verdade, como é que é essa tua relação, que você, né, foi jogador, foi goleiro, escreveu sobre isso. Aliás, deixa eu te dizer que eu li 2 dos seus livros. Eu li o Minha Vida de Goleiro e li em 2005, quando foi lançado o Discurso sobre o Capim. E eu gostei bastante.
acabei não lendo. Curiosamente, eu nem me lembro de você ter lançado o segundo livro de contos. A linguagem de sinais, né? Mas eu não sei se eu estava O livro... viajando, o que poderá ter acontecido. Sei que eu não peguei o lançamento do segundo, mas assim que você lançou o Discurso sobre o Capim, eu li e gostei bastante. Eu tenho uma pergunta para a gente ir para um... Eu não posso deixar de fazer algumas perguntas, eu como livreiro e admirador da Companhia das Letras, eu queria ouvir um pouco também, no final aqui da nossa conversa, o que você pode contar aí sobre o mundo editorial. Algumas perguntas rápidas, mas antes disso, você fala muito, por razões óbvias, da importância da literatura na tua vida e a importância da música. Você fez, inclusive, uma playlist né, das suas músicas favoritas e tal, e eu ainda não tive acesso a elas. Aliás, quero te perguntar como é que a gente tem acesso a essa playlist, mas eu queria te perguntar sobre a tua relação com as artes plásticas, porque você, pelo menos publicamente, tem falado pouco sobre isso, eu não encontrei nada, mas eu sei que você gosta, que você é um colecionador, e eu lembrei isso por conta até da capa do livro, ou do livro Discurso sobre o Capim, que, se não me engano, tem uma coisa ali do Panchetti, um detalhe, né, de uma paisagem dele. Mas queria que você falasse um pouco sobre a tua relação com as artes plásticas. Eu conto um pouco no livro que eu tive vários incentivos para as artes plásticas. 2, basicamente. O do meu avô, que me levava... Eu ficava muitos domingos com o meu avô, e meu avô era um workaholic fanático, assim. E olha, não tinha bipolaridade nenhuma. E era um homem genial no trabalho que ele fazia e tal. Por isso que eu sou contra essa tese da genialidade bipolar. Certo. Mas meu avô me levava para passear na Praça da República, e aí ele comprava selos, tinha vendedores de selo. Ele dizia que ele estava fazendo uma coleção para mim. Porcaria nenhuma, era para ele, porque eu não tinha o menor interesse em selo, mas ele precisava de uma desculpa para comprar os selos. Certo. E ele ficava vendo aqueles pintores que faziam paisagens sempre com pôr do sol cor de laranja e tal, bastante kit. E ele tinha uma gráfica que fazia estampas, e ele comprava os quadros dos pintores da Praça da República com direitos para poder republicar, publicar como estampa. Mas eu conto no livro que ele chegava para mim, ele me tratava como um adulto mesmo, né? Então eu podia ter lá 5, 6 anos, eu estava ali de calça curta, e meu avô chegava e falava, esse ou aquele, né? Me mostrava os quadros. Mas a minha iniciação nas artes plásticas foi mais porque eu passava o tempo inteiro em casa. Eu tinha timidez para descer e jogar bola na rua. Eu achava que meus pais não iam gostar que eu fosse para a rua jogar com os moleques tinham umas casas meio abandonadas do lado do meu prédio. E eu ficava assistindo às aulas de História da Arte que a minha mãe tinha, com uma série de madames e uma professora que era aleijada, tinha uma perna só. E eu ficava ou sentado no chão, olhando aquelas pernas, e eu olhava um número ímpar de pernas, quase que uma metáfora que eu coloco no livro com relação à minha solidão, que eu era também sozinho e tinha uma perna lá sozinha. É uma coisa meio sutil do livro que eu não sei se as pessoas percebem. Mas aí eu sentava no colo da minha mãe e ficava vendo os grandes clássicos e ia encadernar os livros de grandes pintores das coleções da Abril com a minha mãe. E ficava olhando os livros com ela. E eu sonhava com imagens do El Greco, coisa assim. Eu tinha
um certo medo do eu greco. E a partir daí eu peguei o gosto. E quando eu entrei na Brasiliense, só tinha 2 ou 3 capistas e eu comecei a levar uma geração de jovens artistas para fazer capa na Brasiliense. Uma geração que hoje nem todos estão tão em voga quanto estavam na época, mas eu fiquei amigo deles. E aí fui me aprofundando e começando a... Eu acho que a arte, como a música e como a literatura, eles cumprem um papel na minha vida que é um papel muito idealizado por mim. A arte para mim, é muito idealizada. Eu fico buscando conforto na arte. Como se a arte pudesse me dar a perfeição que eu não consigo alcançar e que eu me impus a alcançar perante meus pais quando eu era pequeno. Então, de alguma forma, eu consigo fazer um livro que mostra a minha vulnerabilidade, a minha falibilidade e tudo, mas o espaço da perfeição na minha vida é ocupado pelas artes, pela literatura, pela música e pelas artes plásticas. Literatura como o meu trabalho mesmo, e a música e a pintura como apreciador. Não sou um grande colecionador, mas sou um frequentador assíduo de museus e fui capaz, um tempo atrás, mais jovem, de pegar um avião usando milha, assistir um concerto e a uma exposição. Eu ia combinar um concerto número 4 de Beethoven, de piano do Beethoven, no Lincoln Center, com uma exposição do Matisse, no MoMA. Então, de alguma forma, eles fecham para mim esse mundo perfeito que não existe, mas na minha mente ele pode existir. No trabalho desses artistas, no trabalho de um músico, numa interpretação, uma polonese do Chopin, ali a gente consegue encontrar a perfeição que depois Luiz, o que eu posso te dizer é que Beethoven e Matisse justificam qualquer viagem, porque realmente é uma combinação absolutamente extraordinária. Deixa eu te dizer o seguinte: nós estamos aqui há 8 minutos de terminar a nossa live, o que é uma pena, porque eu certamente teria muito mais coisas para estar te perguntando, mas eu não posso deixar de te conversar um pouquinho aqui sobre o nosso mundo editorial. Claro. Aproveitar esses últimos minutinhos. As minhas respostas foram muito longas. Maravilhosas, deliciosas. As pessoas estão todas adorando aqui a conversa e eu certamente o primeiro entre eles. Luiz, eu vi agora recentemente uma entrevista que você deu já há algum tempo para The Bookseller, em que você fala, entre outras coisas, como ser um editor e não ser otimista. Então, pensando nesta frase, eu queria que você falasse um pouco da tua leitura do mercado de livros hoje no Brasil, sobre os nossos desafios, como é que você vê o mercado de uma maneira geral. E a segunda pergunta, que eu já te faço agora, por falta de tempo, como é que você vê a importância das livrarias físicas nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, né? As livrarias todas fechadas. Felizmente, né, as vendas vêm acontecendo online, quer dizer, as editoras têm conseguido fazer os seus livros chegarem ao consumidor final, mas estamos todos sofrendo por conta dessa situação da pandemia, com as livrarias fechadas. Queria que você falasse um pouco sobre o mercado e a tua visão específica das livrarias físicas. Vou só responder umas perguntas. A playlist, eu acho que se vocês botarem no Spotify o Ar Que Me Falta, lado A e lado B, eu acho que entra, mas se não, através do Spotify da Companhia das Letras. Mas eu acho que ele já está público. Você botar maravilhoso. O Ar Que Me Falta, tem o lado A e o lado B. Tá? Ótimo. Olha,
Alexandre, eu vejo a nossa situação com muita preocupação com relação às livrarias físicas. Eu não acho que a livraria online, por mais que tenha sido providencial ou as vendas online, elas podem cumprir totalmente o papel livreiro. Eu acho que se perdermos as livrarias físicas, nós perdemos... É como se fosse, vamos dizer, impossível. Você pode amar uma pessoa, mas é como se a livraria física fosse assim, o amor que você tem através de uma compra online é um amor com uma densidade menor, você não pode conhecer outra pessoa também. Então, na livraria física, você tem a exposição da diversidade, você tem o editor pequeno representado. O editor grande se vira em qualquer lugar, mas o editor pequeno não. O editor pequeno tem que entregar as calças para o grande atacadista e dar um desconto monumental. Então, a diversidade se perde e você perde o aspecto tátil, você tem vários estudos em que a procura online é muito menor do que a procura ao vivo. Como se chama, browsing, né? Você procura muito menos por outros livros. Você entra para comprar uma determinada coisa, você compra aquela coisa e o espaço de tempo que você gasta em outras compras inesperadas ou não imprevistas é muito menor do que na livraria. Fora que a livraria ela transforma a literatura num lugar de encontro, ela transforma... E o que é a literatura, se não o que eu costumo dizer, né? O encontro de duas vulnerabilidades, dos personagens e do escritor. E a livraria física, ela simboliza muito, ela representa muito, por mais que você possa, num momento como esse, vender online. Graças a Deus, é muito importante para todo mundo, até para as pequenas livrarias físicas que souberam. A companhia ajudou livrarias a criarem seu site. Nós fizemos um manual para que algumas livrarias que nem tinham site pudessem vender ao vivo. Então, eu me preocupo, mas acho que não vão acabar. Quem souber trabalhar e souber usar a questão do carisma ou a Ana fala da magia aqui, ou souber entender o diferencial que um livreiro físico pode oferecer, que nenhum livreiro online pode oferecer, as livrarias vão continuar existindo. E isso não falo, juntando com a sua primeira pergunta, não fala só uma pessoa que tem por profissão um otimismo, porque o editor ele precisa ser otimista. Pois é. Eu conheci um editor pessimista na minha vida, e foi o editor mais importante para mim, que foi o Jorge Zahar, mas ele era um profundo pessimista. Então ele distribuía os livros da Companhia das Letras. Quando ele recebia um livro grosso que eu publiquei, qualquer coisa assim, ele me ligava e falava assim: meu filho, você está louco? Eu te adoro, você é demais, mas você está completamente louco, isso não vai vender porcaria nenhuma. Você perdeu a cabeça. Então, o Jorge era um pouco assim, ele era, né, um paradoxo, um editor pessimista. Mas se você trabalha com uma coisa que é ligada à sensibilidade das pessoas, transmissão de ideias, voltada sempre para o futuro, você está sempre fazendo um produto que vai ficar pronto daqui a 6 meses, 1 ano. Às vezes você contrata um livro que vai ficar pronto em 5 anos. Se você for pessimista, você pira. Só o Jorge, assim, porque ele era o doce do doce do doce. Luiz, eu não tenho muita experiência aqui com esse negócio de live, mas eu sei que é possível que nos cortem. Então, antes de nos cortarem, eu quero agradecer muitíssimo, mais uma vez, a tua presença aqui. Adorei conversar com você, adorei o seu livro, parabéns.
as pessoas vêm perguntando, o livro é esse, maravilhoso, O Ar Que Me Falta, imperdível, emocionante, super, super feliz de estar aqui com você. À venda na livraria sempre. Martins Fontes. Exatamente. Sucesso para você sempre, sucesso para a sua maravilhosa empresa. E você sabe que nós estamos juntos e você tem aqui um admirador enorme há muitos e muitos anos. Sucesso para você, Luiz. Parabéns pelo livro. Muito obrigado e obrigado a todos que nos seguiram até aqui. Eu queria agradecer a quem mandou a mensagem, que já leu o livro. É muito desigual isso de eu estar falando e ficar lendo vocês elogiando. Eu elogio tudo de volta para vocês. Muito obrigado pelas palavras gentis. Abraço para todos, boa noite. Valeu, Luiz. Muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigado.